Olá, meninos. Então, primeiro, nós vimos o conjunto dos números naturais, que eram todos os números positivos. Depois, nós acrescentamos, os números negativos e vimos que esse era o conjunto dos números inteiros. Agora, nós vamos ver o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, aí vai entrar as nossas todos os números que a gente já conhecia, que são os números positivos e os negativos. Agora, vai entrar as nossas frações, os números decimais. Então, todo número que pode ser escrito em uma forma de fração, ele é um número racional. Então, a gente vai ver agora a representação de um número racional na reta numérica. Então, nós temos a nossa reta numérica normal, que nós já vimos, onde a gente tem o zero no centro, À direita, os números positivos e à esquerda, os números negativos. E agora, entre esses números, a gente vai ter o quê? Os números fracionários, os nossos números em forma de decimal. Então, os nossos números decimais, eles vão se encaixar entre esses outros números que a gente já tem, que a gente já conhece na nossa reta numérica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Então, aqui o primeiro exemplo é a fração b, 2/3. 2/3 é o mesmo que 2 dividido por 3. Então, se vocês quiserem marcar aqui, então, como vocês ainda não estão muito acostumados, vocês vão fazer o quê? A divisão. Então, aqui eu quero saber onde vai estar o 2/3. Então, 2 dividido por 3. 2 é menor que 3, então a gente tem que fazer o quê? Acrescentar um zero e uma vírgula e um zero aqui. E aí, que número que a gente vai multiplicar o 3, que vai dar perto de 20? O 6, 6 vezes 3, que vai dar 18. 20 menos 18 vai sobrar 2. Percebam que vai fazer o quê? Vai continuar repetindo, Então, vai ficar 6, 6, 6 e assim sucessivamente. Então, essa fração aqui é o mesmo que 0,666 e a gente pode arredondar para 0,7. Então, a gente vai analisar aqui, Então, esse número aqui, ele é maior que 0, mas ele é menor que 1. Então, ele vai estar entre o 0 e entre o 1. Então, quando a gente sabe que ele vai estar aqui entre o 0 e 1, a gente vai analisar aqui a parte decimal, 6, Como é 6, 6, 6, 6, a gente pode arredondar para 7. Quando termina em 5, a gente para no 5. A gente sempre vai permanecer com o mesmo número. Se é maior que 5, como nesse caso é 6, a gente arredonda para um número maior, o próximo número, que no caso é o 7. Então, a gente vai olhar aqui onde vai estar mais ou menos, onde seria o 7, Então, a gente vai marcar o quê? Mais ou menos aqui. Então, esse daqui é o quê? O nosso ponto B. O ponto 2/3. Por quê? Porque, olha, entre o 0 e 1 seria o quê? 0,1, 0,2, 0,3, E assim sucessivamente. São números bem pequenininhos. Então, a gente aproxima aqui mais ou menos onde a gente encaixaria. Outro exemplo, a gente tem outros exemplos aqui, onde esses exemplos são resolvidos da mesma maneira. Nesse caso aqui, ele é o quê? 3/4. Qual é a diferença? Que agora esse número aqui ele é negativo, é menos 3/4. Então, a gente vai fazer a divisão da mesma maneira. 3 dividido por 4.
3 dividido por 4, né, a gente vai fazer o quê? Acrescenta o 0 e uma vírgula e acrescenta um 0. Que número eu vou multiplicar o 4 que vai dar perto de 30? É o 7, né? 7 vezes 4, 28. Então, 7 vezes 4, 28. Vai sobrar 2. 2 é menor que 4. A gente já acrescentou o 0, então é só a gente acrescentar um 0 aqui. O número que eu multiplico 4, que vai dar perto, que vai dar 20, né? É o 5. 5 vezes 4, 20. Então, menos 3 quartos é o mesmo que 0,75. E então, nós vamos marcar esse número aqui na reta. Então, a gente sabe que ele é um número negativo. Então, ele vai estar entre o 0 e o menos 1. Diferente do anterior, que estava entre o 0 e o 1, porque ele era positivo. Então, como é negativo, é menos 0,75, então ele é o quê? Ele é maior que menos 1 e menor que 0. Então, ele vai estar entre o menos 1 e o 0. Então, como é 0,75, ele está bem próximo do menos 1. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, né? Ou nós poderíamos resolver de uma outra maneira. Ele está em forma de fração, certo? Eu tenho menos 3,4. Aqui, a gente pode dividir, né? A gente sabe que vai estar entre o menos 1 e o 0. A gente pode dividir em 4 partes. Por quê? Porque o nosso denominador é 4. Então, a gente vai dividir em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. E vamos marcar lá no terceiro pontinho. Por quê? Porque a gente vai pegar quantas partes? 3, não é? 3 partes a gente pegou aqui, né? 1, 2, 3. Então, o 0,75 ou menos 3 quartos, ele vai estar exatamente aqui, né? Na terça parte, caso a gente divide aqui divida em 4 partes. Agora, nós vamos ver sobre a dízima periódica. Então, a gente vai ter dois tipos de dízima, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Então, a dízima periódica é o quê? É onde a nossa parte decimal, ela possui um período, um número que ele vai se repetindo, né? Então, esses aqui é aqueles exemplos que a gente já conhecia. Então, aqui a gente tem 1/3, né? Nossa dízima vai ser o quê? 0,3333. O nosso período é quem? O 3, né? Porque o 3 ele vai continuar se repetindo. Aqui nesse caso, a nossa dízima é o 6, né? Porque o 6 ele vai se repetindo. Nessa C aqui, a nossa dízima é o 37, porque quem está se repetindo aqui é o 37. A dízima periódica composta, ela vai possuir o período e um antiperíodo. O que seria isso? A gente vai ter primeiro um número que não vai se repetir, e aí sim nós vamos ter o quê? O período, que são os números que vão se repetindo. Então, aqui nesse exemplo, o número 1 é o que nós chamamos de antiperíodo. Por quê? A gente começa com 1, né, 0,1, e vai ser repetindo 6, 6, 6, 6, onde o 6 é o nosso período. Nesse caso aqui, quem é o nosso antiperíodo? O 8. E o 3 é o que nós chamamos de período. Nesse caso aqui, o 91 é o quê? É o nosso antiperíodo. E o 6 é o nosso período, né? Vamos ver agora
os exercícios. Então, o primeiro exercício, nós temos uma tabela, onde a gente tem alguns números, e nós temos conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros e conjunto dos racionais. Vocês vão classificar. Então, aqui, o E, ele vai significar pertence, e o E cortado significa não pertence. Então, vocês vão analisar o número e falar se ele pertence ou se ele não pertence a cada um desses conjuntos. Então, igual aqui, o -1, ele pertence ao conjunto dos naturais? Não, né? Porque o conjunto dos naturais são apenas os números positivos. Então, ele não pertence, então, vocês vão colocar o E cortado. Ele pertence ao conjunto dos inteiros? Sim. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros são os números positivos e os negativos. Então, por isso o E sem estar cortado. O conjunto dos racionais pertence. Por quê? Porque o conjunto dos racionais são todos esses números, né? Os números positivos, os números negativos, mais os nossos números decimais, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E aí vocês vão analisar cada um desses números aqui e vão colocar aqui, pertence ou não pertence. Aí vocês vão colocar o E cortado ou o E não cortado. Questão número 3, a próxima questão do próximo anexo. Vocês vão marcar, né, vão localizar na reta cada um desses pontos aqui. O A, o B, o C, o D e o E. E aí vocês vão analisar, né? Daquela forma que eu havia falado para vocês. Então, vamos olhar aqui, -1,5. -1,5, ele vai estar entre o -1 e o -2. Depois que vocês analisaram aqui a parte inteira, né? Que nesse caso é o -1, vocês vão analisar o que? A parte decimal. A parte decimal é o que? É o 0,5. 0,5 é como se estivesse na metade. Então, ele vai estar o quê? Exatamente aqui na metade. Aqui era como se fosse o quê? -1, certo? Aqui, -1,1, -1,2, -1,3, -1,4, -1,5, e aí ia continuar. -1,6, -1,7, -1,8, -1,9, e aí a gente chegava no -2. Então, funciona exatamente assim. O B, vocês vão analisar também a nossa reta. Vocês podem resolver a fração, né? Resolver a divisão aqui, para ficar mais fácil. E nós temos a seguinte questão. Nessas aqui, vocês vão resolver, né, as nossas frações, resolver aqui a nossa divisão. E vão dizer se vocês vão classificar em um decimal exato ou dízima periódica. Decimal exato é o quê? Quando a gente não tem um período, né? Quando a gente consegue terminar a nossa divisão. A gente consegue um resto ali, a gente não tem uma dízima, o número não vai continuar se repetindo. Então, isso daí é o decimal exato. A dízima periódica é aquilo que nós vimos, né? A gente tem uma divisão, a gente vai ter um período, né? Um número que vai ficar se repetindo infinitamente. E aqui vocês vão indicar, né? Se for uma dízima periódica, vocês vão indicar o período e o antiperíodo, caso exista. Então, aí vocês vão analisar, resolver as divisões, e aí vocês vão colocar, né? Se ela for uma dízima periódica, aí vocês vão analisar o período, e se ela tem, né, o antiperíodo, e se tiver o antiperíodo, vocês vão colocar qual é.
que é igual eu havia explicado anteriormente lá nos exemplos para vocês.